Fala também sobre um grupo importante de atletas do Corinthians que não gostava de Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, foi treinar no Nottingham Forest vestindo uma camisa do Timão. E houve esse registro com publicação nas redes sociais do próprio Nottingham Forest. Para fechar o vídeo com informação exclusiva, Ramon Dias, técnico demitido pelo Corinthians nesta quinta-feira, estava longe de ser uma unanimidade dentro do elenco corintiano. Bora explicar para você detalhes e bastidores dessa história. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um empresário de um jogador importante do elenco alvinegro que reclamou de uma panela promovida pelo Emiliano e pelo Ramon, o filho e o pai, auxiliar e técnico, em relação a estrangeiros contra brasileiros. Dá uma olhada na frase, abre aspas, existia uma panela terrível dele com os gringos. Até por isso, passou da hora de mudar essa comissão técnica, fecha aspas. Também de acordo com esse empresário, o Ramon e o Emiliano estavam amarrados aos gringos, por isso não mudavam o esquema de jogo nunca. As pessoas mais próximas, os atletas mais próximos do Ramon e do Emiliano dentro do elenco do Corinthians eram o Angeleri, Rodrigo Garro, Romero, Martinez e Carrilho. É importante dizer que desses, Carrilho e Angeleri, peças importantes, o Garro, o principal jogador do time. Para completar, queria contar para vocês que antes desse movimento, a gente já tinha contado sobre uma tretinha pequena, básica, entre Emiliano Dias e Igor Coronado. O auxiliar técnico e filho do Ramon Dias nunca escondeu que estava longe de ser um admirador do futebol do Coronado e tudo que ele pudesse fazer para que o Coronado tivesse menos oportunidades, ele faria. Só para completar, vem uma curiosidade. Vários atletas do Corinthians entendem que o Ramon e seu filho protegiam os gringos, mas a pá de cal na passagem do Ramon Dias pelo Corinthians foi causada por um estrangeiro. É que as declarações do Memphis Depay criticando a forma tática do Corinthians e também o trabalho do Ramon Dias, depois da derrota por 2-0 para o Fluminense, acabaram por determinar ou por incentivar os dirigentes corintianos a dispensarem o treinador argentino e toda sua comissão técnica. Só para completar, Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, informação que eu tenho de que nas próximas horas esse anúncio deve acontecer, naturalmente, provavelmente ao longo do sábado, até porque o Dorival só pretende voltar a trabalhar na próxima semana. Sobre o Tite, houve uma consulta de uma pessoa próxima da atual diretoria e ouviu-se que o Tite pretende trabalhar na Arábia, mas há uma resistência, ou havia uma resistência grande de parte dos dirigentes ligados ao Augusto por entenderem que o Tite era muito próximo da Renovação e Transparência, grupo comandado por André Sanches, que esteve à frente do Timão nos últimos anos. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. Como é que está a questão do novo técnico do Corinthians? Você pode fazer essa apuração? Paulão, entre Corinthians e Dorival, a coisa bastante avançada, faltavam pequenos detalhes burocráticos que estão sendo resolvidos ao longo dessa sexta-feira. Imagino que, quando necessário, Corinthians fará esse anúncio da contratação do Dorival, que não vai custar barato, ele vai chegar com um salário superior a 2 milhões de reais por mês e possivelmente com um contrato até o fim da gestão do Augusto, dezembro de 26, tá? O Douglas José da Silva, Nicola, boa noite. Você acha que nas conversas do Timão com o Dorival incluíram reforços para ele? Douglas, é importante até a pergunta para a gente fazer uma comparação. Ramon Dias chega ao Corinthians no ano passado, sugerido por seus representantes. É possível até que o Augusto, o Fabinho nem conhecessem o Ramon Dias na oportunidade. Não, conheciam porque ele tinha sido técnico do Vasco, né? Mas foi um nome sugerido, não foi o Corinthians quem foi buscar o Ramon. E aí, nessa sugestão, o empresário faz uma série de concessões, indica a experiência do cara, de já ter pego um time brasileiro que corria risco de rebaixamento, mais ou menos na situação do Corinthians, e que salvou a partir da chegada dele. Enfim, o Corinthians acabou aceitando até pela falta de opções no mercado. A situação do Dorival é completamente diferente. O Dorival, apesar de ter sido um fiasco na seleção, e isso é real, ninguém pode negar, o Dorival, pro mercado brasileiro, é um cara grande, que já recusou recentemente proposta do Santos, do Grêmio, do Cruzeiro, entre outros. O Dorival teve várias oportunidades de se reempregar desde que foi mandado embora da seleção na metade do mês de março.
E o Dorival nem estava com tanta pressa de voltar. Ele queria começar a conversar com clubes só a partir da semana que vem, mas sem muita aceleração. O Corinthians é quem pressionou. Diante desse cenário, dá para imaginar um Corinthians gastando bastante. Já contei para vocês que o salário do Dorival vai superar os 2 milhões de reais. E é possível que o Dorival tenha feito também exigências em relação a reforços. Eu só queria, mas é muito importante que vocês tenham isso na cabeça, tá? Aqui eu não estou para fazer o papel de chapa branca. O que é chapa branca? É aquele jornalista que vai proteger os times. Pelo contrário, eu vou apontar as coisas que eu acho que estão certas e vou apontar coisas que eu acho que estão erradas, ainda que isso custe hater, xingamento e tudo mais. A demissão do Ramon Dias, ela acontece pela falta de resultados, acontece pela declaração forte do Memphis Depay, mas acontece também porque o Augusto Melo precisava de um fato novo. O Augusto Melo, nessa semana, prestou depoimento na polícia, na condição de investigado. O Augusto Melo não tem conseguido apresentar suas contas e isso pode fazer com que ele seja afastado de forma definitiva pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. As contas de 2024 até hoje não foram aprovadas, nem analisadas, não foram nem apresentadas. E no dia 28 o Conselho Deliberativo precisa dar o seu parecer sobre o tema. Tem também aquela velha discussão interna em relação ao impeachment. Então, diante desse cenário, para o Augusto, a demissão do Ramon Dias era um fato novo. Você anuncia na quinta-feira, dia seguinte, a derrota para o Fluminense, a demissão dele, e a partir daí começa a trabalhar na busca por um técnico. Dorival Júnior é um técnico grande, que vai custar caro. Mas o Augusto, nesse momento, não está preocupado se vai ser caro ou não. O Augusto está preocupado em entregar boas notícias e o Dorival é uma boa notícia, tá bom?